queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao Na Rede com Todaro. Vamos trazer aqui os jogos, os principais jogos do meio de semana. Os jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, enfim, vários jogos para a gente conversar. São 16 jogos para a gente estar conversando aqui. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar o like, comentar aqui o que você achou dos jogos, o que você achou da minha opinião, se faltou alguma coisa que eu não vi. Então já vai deixando aqui logo o comentário, vai deixando aquela curtida maravilhosa. Se você tá vendo aqui pelo Instagram, siga a gente aí também, deixa o like, compartilha com todo mundo, compartilha também o vídeo no YouTube com todo mundo, para todo mundo poder acompanhar aí o que aconteceu nos principais jogos dessa semana, né? A segunda data, assim podemos dizer, dos torneios estaduais. Tivemos no final de semana alguns jogos, agora no meio de semana mais equipes estrearam um tanto quanto ruim, e algumas equipes continuaram apresentando um bom futebol. Bom, vamos começar a conversar sobre Corinthians 0 e Ferroviária também 0. Foi o jogo que abriu as datas, né? O jogo na terça-feira, e o Corinthians simplesmente não conseguiu fazer o gol. Teve mais oportunidades, teve mais oportunidades, até criou volume de jogo para fazer, mas faltou pontaria, faltou qualidade na finalização, faltou ter um 9. É um 9 que a diretoria tanto procura, acabou faltando nesse jogo, na minha opinião. Teve um lance no jogo ainda que o Mantuan recebeu uma bola de cabeça, assim, quase que na marca do pênalti, e ele cabeceou, a bola foi parar quase no Pacaembu, cabeceou muito mal. Um lance que talvez se fosse até o Jô, talvez conseguiria ter feito esse gol aí, marcar esse tento. Fora que a partida do Lauro, goleiro da Ferroviária, também foi muito boa. Foi o melhor jogador em campo. O outro prêmio que eu daria em campo, o melhor jogador, que foi dado, inclusive, foi o Renato Augusto. Jogou muito bem, volta a jogar muito bem o meio-campo corintiano. Para mim, será um dos principais nomes do ano do Corinthians. Nada de William, Roger Guedes, enfim, Renato Augusto. O outro jogo que a gente vai conversar é também na terça-feira, entre Boa Vista e Botafogo, aí para o Campeonato Carioca. O jogo ficou em 1-1, o Botafogo saiu perdendo, o Boa Vista marcou com o Cadu Fernandes, e aí o Botafogo empatou 5 minutos depois com o Carlinhos. E foi só isso, meus queridos. O jogo foi muito ruim, foi péssimo assim para quem estava assistindo. A transmissão do campeonato do Cariocão Play também foi péssima, foi por onde eu acabei assistindo. Ficamos 10 minutos sem transmissão. É óbvio, não é culpa dos narradores, não é culpa dos comentaristas, é culpa da transmissão em si. E, enfim, isso aí varia um vídeo só pra gente conversar sobre essa transmissão dos jogos. Eu vou deixar pra fazer isso bem no final, quando tudo acabar e a gente for iniciar o Campeonato Brasileiro. Eu vou comentar sobre transmissões de jogos aqui, a minha opinião do que eu acho, né? Mas enfim, meus queridos, o Botafogo empatou em 1-1 na estreia, e quem estreou fazendo um papelão foi o América Mineiro, que perdeu para a equipe do Caldense lá em Poços de Caldas por 2-1. Os gols do Caldense foram marcados por Douglas Esquilo e Igor Pimenta, grandes nomes do futebol mineiro. E o América acabou descontando com o Carlos Alberto. Assim, claro que era um time misto do América, algumas peças ali titulares, mas a maioria em si era do time reserva. Mas, cara, acho que faltou muita qualidade. O América vai disputar a pré-Libertadores aí, não tem mais o Ademir, então acho que poderia ter entrado com o time titular até para ir dando ritmo. E, pô, Libertadores é um outro campeonato, e se estrear num estadual já perdendo é para abrir o olho. O outro jogo que nós temos foi entre o Cuiabá, aí já abrindo a quarta-feira de futebol, Cuiabá União Rondonópolis e Cuiabá. O Cuiabá venceu o jogo de fora de casa, a segunda vitória seguida da equipe, né, em 2 jogos, 2 vitórias, e também os craques que fizeram os gols no jogo do final de semana voltaram a marcar. Rodriguinho e Alisson fizeram os gols aí do Cuiabá. O gol do União Rondonópolis foi marcado pelo Barão, grande nome também, esse nome põe respeito. O Cuiabá voltou a jogar muito bem, voltou a dominar a equipe do União, a equipe adversária, né, no caso o União Rondonópolis. E é muito legal, gostoso de ver como o Rodriguinho, um cara experiente, está tendo liberdade para jogar na equipe do Cuiabá. É um cara que está fazendo um gol, já é o segundo jogo com 2 gols marcados já na competição, e vem jogando muito bem o Rodriguinho pela equipe do Cuiabá. Na quarta-feira também tivemos um clássico lá no Campeonato Gaúcho.
O Juventude recebeu a equipe do Internacional. O Juventude, que é uma equipe muito difícil de vencer no Alfredo Jaconi, acabou perdendo para a equipe do Internacional e foi uma infelicidade, cara. Foram 5 minutos que o Inter fez o gol do Maurício e logo em seguida o gol do Yuri Alberto, óbvio. E o Inter ali fez a sua partida. Claro, claro. Aqui na Rede Contada a gente valoriza os goleiros. Que partida fez Daniel? Se não fosse Daniel, a partida seria completamente contrária para a equipe colorada. Jogou muito, catou muito no gol e conseguiu. Foi muito. Passou pelas mãos do Daniel essa vitória também. Não foi só pelos pés de Maurício e de Yuri e Alberto, pelas mãos de Daniel também, que segurou essa vitória para o Inter, estreando com vitória no Campeonato Gaúcho. Como são as duas equipes gaúchas que estão na Série A, né? Então a gente não vai conversar sobre o Grêmio, que não está na Série A no momento. O Vila Nova recebeu a equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro na quarta-feira e surpreendeu, cara. Por mais que o Atlético também esteja com o time reserva, o time reserva do Atlético era para ter ganhado do Vila Nova, com todo respeito ao Vila, mas o time reserva do Atlético, o Atlético é um dos principais elencos do país, não conseguiu jogar bola, sentiu muito a questão do gramado, calor, lua, enfim, vão ter N justificativas para essa derrota do Atlético, mas, na minha opinião, o time do Atlético jogou muito abaixo do que poderia, saiu perdendo com o gol do Thiago Mosquito pelo Vila Nova, e acabou empatando bem no finzinho do jogo com o Borreiro. Se não fosse... Empatou muito mais pelo volume de jogo criado, então você sabia que em qualquer momento o Atlético iria empatar o jogo do que propriamente dito de qualidade. Foi volume, foi indo atrás, sufocando a equipe do União, do Vila Nova, que não ia conseguir segurar e uma hora ou outra acabar tomando o gol. Se sai sem marcar também, ia ser, mérito total da equipe do Vila Nova e sorte do Vila Nova também. Mas enfim, 1-1, empate, acho que pro Vila Nova tem que ser bem comemorado. No Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense fez 1-0 no craque, com o gol do William Rato. O Atlético Goianiense também vem jogando com o time alternativo, então não tem muito que a gente analisar a equipe para a restante da temporada. Mas a equipe jogou bem, dominou, foi um jogo muito interessante de se assistir, esse jogo merecia sair mais gols, mas acabou sendo 1-0, o Atlético saiu com a vitória. Mais uma equipe da Série A que estreou com vitória na competição. O Maringá recebeu a equipe do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, como você sabe, está jogando com a equipe sub-20, ficou no 0-0, poupa tempo, a gente não fala muito sobre isso. Então, poupa tempo, próximo jogo, Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro. O Flamengo também jogando com o time reserva, o time de meninos, de garotos, estreou vencendo por 2-1, com 2 gols do Lázaro, né? Um jovem centroavante que vem ganhando destaque nas categorias de base, jogou muito bem, fez 2 gols, um deles gol de pênalti, e a Portuguesa do Rio descontou com o Sanches, lateral esquerdo, acabou fazendo o gol aí da Portuguesa e acabou saindo com 2-1. O Avaí recebeu a equipe da Chapecoense pelo Campeonato Catarinense e Perrotti fez o gol da Chape. O Avaí, que eu falei para vocês, não jogou tão bem assim no jogo de ida, o primeiro jogo, né, digamos assim, do Catarinense, e agora volta a jogar não tão bem contra a Chapecoense, mas na ressacada. Então é um dos trunfos da equipe para esse Campeonato Brasileiro, os jogos dentro de casa, que é muito difícil jogar lá na ressacada, e vem perdendo aí para a Chapecoense, que foi a equipe que caiu em 20º, com a pior campanha da história do Brasileirão por pontos corridos. É um sinalzinho de alerta. Claro, é o segundo jogo do ano, tudo, mas é um sinalzinho de alerta que deve ser ligado, deve ter mais atenção, principalmente nos jogos em casa. A Inter de Limeira recebeu a equipe do Santos para o Campeonato Paulista e ficou no 0-0. Por que eu falo da Inter de Limeira? Porque o Santos ficou com 1 a menos durante toda a segunda etapa. Então era óbvio que o Carille, como pouco conhecedor da retranca, colocou seu time totalmente para marcar, ficou tomando sufoco da Inter de Limeira até o apito final do jogo. Então, assim, quem mais mereceu esse empate, digamos assim, foi o Santos, porque jogou com o time todo atrás. Mas quem merecia a vitória foi a Inter de Limeira, porque buscou o gol o tempo todo. Mas 0-0, poupa tempo, a gente passa o próximo jogo. Palmeiras recebeu a equipe da Ponte Preta e venceu por 3-0 no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Murilo, a dupla de zaga, né, que jogou Murilo, Luan, e Rony fez aí o seu gol. Ele que tá com a camisa 10, né, novo camisa 10 da equipe do Palmeiras, fez aí o seu gol. Camisa 10 que joga de 9, então, enfim, numerologia do futebol não existe mais. A gente vai falar disso nos próximos jogos aqui. Mas a dupla de zaga voltou a marcar importante demais pro Palmeiras, porque vem se preparando para a disputa do Mundial. Então,
ter a sua equipe de zaga titular e reserva, né, no caso Gomes, Luan e Murilo, com autoestima lá em cima é sempre muito bom. Então que você vai poder contar com qualquer um dos três atletas para poder disputar esse Mundial. E o Palmeiras vem se preparando muito bem. É o segundo jogo que a equipe coloca o que o Abel coloca o melhor que tem em jogo. E o melhor que tem realmente apresenta o melhor futebol do Campeonato Paulista até agora. É discrepante a diferença do Palmeiras em relação aos rivais nesse momento. Tanto de psicológico, de qualidade técnica, o Palmeiras vem jogando muito bem. O Mirassol recebeu a equipe do Red Bull Bragantino e eu até escrevi no post que eu fiz no Instagram comentando sobre isso. Aquele DNA ofensivo do Red Bull mudou de lado. Foi pro Mirassol nesse jogo, no caso. Porque o Mirassol destruiu o Red Bull. Foi, assim, ofensividade o primeiro tempo inteiro. Tanto que fez os 3 gols na primeira etapa. Com o Fabrício e 2 gols do Zeca. Jogou muito bem o centroavante do Mirassol. E aí, só na segunda etapa, lá no finzinho da segunda etapa, o Red Bull foi achar o seu gol com o Bruno Tubarão. Que nome maravilhoso. A gente tem Douglas Esquilo, Igor Pimenta, Thiago Mosquito, Wellington Rato e Bruno Tubarão. Que honra poder trazer para vocês do Campeonato Estadual, que é melhor do que a Copa Paulista. Com todo respeito à minha Copa Paulista. Mas enfim, o Red Bull estreou perdendo, toda a nossa solidariedade à torcida do Massa Bruta, mas não jogou tão bem quanto jogou na temporada passada e vinha jogando também na temporada passada. Eu acho que estreia como a temporada passada, só reformulando aqui meu comentário, porque na temporada passada a gente viu, no finzinho da temporada, mais especificamente, muita oscilação do time do Red Bull e volta a fazer isso nesse jogo, né? Primeiro tempo péssimo, segundo tempo mediano, aí vamos ver no próximo jogo, que aí talvez a equipe apresente um futebol meio melhor. O Guarani recebeu a equipe do São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. Que estádio maravilhoso que a gente tem aqui no nosso estado de São Paulo. O Brinco de Ouro recebeu esse jogo, esse clássico, né? O São Paulo não ganhava, não perdia em Campinas há mais de 22 anos. E adivinha o que aconteceu? Perdeu. Com gols de Lucão do Break e Diogo Matheus, o São Paulo perdeu por 2-1. O gol do São Paulo foi marcado pelo Caleri. Estreou alguns jogadores, né? O Gabriel Novaes, né? Aquele volante bigodudo, acabou jogando titular, não vinha jogando titular na temporada passada. Tivemos o Nicão, que também jogou de titular, não jogou tão bem assim. Entrou o Patrick, na minha opinião, o Patrick entrou melhor do que ele no jogo, tanto que foi do Patrick a assistência pro gol do Caleri. Mas assim, mesmos problemas do ano passado para a cabeça do Rogério. A zaga perdida, não consegue marcar, muitos problemas com o Volpi. Ele não teve culpa nos gols, mas alguns lances durante o jogo ele falhou sim, deu uma pipocada. Mas é isso, vamos ver como que vai ser o restante da temporada. São Paulo que não tem um torneio internacional para disputar. Quer dizer, tem a Sul-Americana, então tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e o Brasileirão para focar aí durante o ano. Então vamos ver como que a equipe vai se ajustar durante a competição. No Campeonato Carioca, o Fluminense recebeu a equipe do Bangu e na equipe do Fluminense tivemos estreantes palmeirenses, digamos assim, ex-palmeirenses. Felipe Melo e William Bigode começaram no time titular da equipe do Flusão e foi do Felipe Melo que saiu o gol do Bangu com o Baggio. O Felipe perdeu a bola no meio de campo, na entrada da área, praticamente assim, a poucos metros da entrada da área. E na jogada ali acabou saindo o gol do Bangu. Claro, o erro foi dele, mas primeiro jogo do ano, o cara tava chegando agora num clube, um outro futebol, campo, enfim, várias outras questões que a gente pode falar aqui, mas falhou no gol do Bangu. É um cargo aí que ele vai ter que aturar por um bom tempo. O que me deu estranheza, assim, foi o David Braz começar jogando no lugar do Lucas Claro. Eu acho que o Lucas Claro fez um começo de temporada melhor ano passado do que terminou, mas eu acho que merecia a vaga titular. Para finalizar o último jogo desse jogo, 16º jogo do meio de semana, Operário 2, Curitiba 1. Sim, meus queridos, na quinta-feira nenhuma equipe da Série A venceu. O Operário venceu com gols de Felipe, Garcia e Marcelo, e o Curitiba descontou com o zagueiro Henrique. Passagens para o Palmeiras, Corinthians, tá agora no Curitiba. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. O Curitiba não jogou bem, foi fraco, foi ruim, foi péssimo, como foi o último jogo, mas o último jogo achou um gol, fez 1-0, se segurou graças ao Muralha. Esse jogo não teve jeito, perdeu, foi fraco. Mas é isso. Curta, comenta, compartilha com todo mundo aí esse vídeo aqui no YouTube, o vídeo também no Instagram. É isso, meus queridos. Um abração, fiquem com Deus. E até segunda-feira com um vídeo do final de semana. Até mais. Tchau, tchau.